Oi, Ju! Olá, Void! Boa noite para todo mundo que tá entrando aqui. Boa noite, Cris! Deixa eu fixar aqui o nosso título. Simplicidade na espiritualidade. Peraí. Aí, consegui. Boa noite para quem tá chegando aqui. Boa noite, novas realidades. Boa noite para vocês. Bom, vou falar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu chamo a Juliette. Hoje o nosso assunto vai ser bem interessante porque a gente vai falar sobre a simplicidade da espiritualidade, né? Que às vezes a gente coloca tanto tabus ou tantas dificuldades dentro de um processo que é tão simples, né? Que não tem nada que a gente carregar de dificuldade nisso. Então hoje a gente vai falar justamente sobre esse assunto. Boa noite, Marília, Denise, mãe, Jair, pai também chegou aí. Boa noite a todo mundo que está chegando. Para quem não me conhece, boa noite, Danizinha. Eu sou a Karine, sou terapeuta holística e eu tô fazendo essa série de lives. Já faz 3 meses que estamos nos encontrando aqui todas as quintas-feiras, às 7h30 da noite, com um convidado, um especialista, pra gente falar sobre técnicas, ferramentas, sobre assunto que vai trazer um bem-estar, que vai trazer à tona alguns processos que são importantes para o nosso conhecimento ou para o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, o que tá dentro do nosso campo, tá? Hoje, eu com ao mesmo tempo muita alegria, mas um pouco de pesar, venho dizer que vai ser essa é a última live com um convidado de fora. Então a Juliette vai fechar comigo aqui com chave de ouro, super especial. Porque foram 3 meses e eu preciso agora tocar algumas outras novidades que logo vocês vão saber também. Tem novos projetos. E a vida é um ciclo, às vezes a gente encerra um processo para começar outro e a gente não pode ter o apego, apesar de eu estar amando fazer essas lives, essas séries de lives com vocês. Tinha assunto e tinha gente pra gente realmente ir até dezembro, mas eu vou voltar com algumas lives, mas não com esse roteiro semanal de quinta-feira. Sempre que surgir a oportunidade, vai ter, mas sem essa regra agora, porque outras coisas vão fluir. Tá bom, meus amores? Então eu sempre gosto de começar com aquela respiração profunda pra gente se conectar com todos os ensinamentos e esse bate-papo que a gente vai ter com a Juliette hoje sobre o assunto da simplicidade na espiritualidade. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos um pouquinho e respirem bem profundamente. E solta o ar. Mais uma vez, inspira bem profundo, o máximo que conseguir. E solta. A terceira e última vez, puxa bem grandão. E solta. Esse exercício super simples, que a gente não precisa de ferramenta nenhuma, a gente só precisa do nosso corpo e do ar que a gente tem a todo momento, graças a Deus, é importante a gente fazer para conectar com a nossa essência e trazer a gente para o momento presente. Vou chamar agora a Ju para nossa conversa aqui. Aê, Ai, maravilhosa! que linda! Bom dia aí pra você, meu Bom amor! dia pra mim, boa noite aí pra você. Que linda, que saudade. Muita saudade. Até Que quero gostoso. tomar um pouquinho e te apresentar da minha forma, do meu Sim, jeito. Depois eu deixo você se apresentar. tá Mas bom. eu gosto nesse tempo todo. Foram 3 meses de live, então foram 12 séries aí de gravações. E todas as pessoas que chegaram aqui são pessoas que realmente fizeram parte da minha trajetória, que tocam o meu coração, que fazem parte do meu crescimento. Que Então, lindo. assim, é um super prazer ter você aqui, você ter aceitado o meu convite,
logo de manhãzinha aí na Austrália Sim. pra gente conversar. Então, assim, eu conheci a Juliette no tempo que eu morei na Austrália. A gente se conheceu, se eu não me engano, foi através da Aninha, que eu fazia formação de yoga com a Aninha lá na Shanti Yoga. Sim, E você era muito amiga sim, da Aninha, e afim, a gente se conectou e levamos sim. pra vida tudo isso, né? Sim, nossa, que especial, né? Quando a gente olha pra trás, faz tanto tempo que dá aquela sensação que a gente já tá até mais velha do que a gente é. Faz tempo. Que Eu lembro até hoje você gostoso. falando do abraço. Quero um abraço de cá. Sim, mas eu ia falar isso. Eu falei, gente, eu tava conversando com meu marido e falei assim, a Ká, ela é assim, essa pessoa que você quer morar dentro do abraço dela. A hora que você abraça ela, tipo, já, você só quer ficar ali, o mundo parece que para e tudo se resolve. Você é incrível, Ká, sério. Eu sou muito Somos. grata mesmo. Grata de estar aqui, grata de ter essa oportunidade de te ver, de conversar com você, de compartilhar, de bater papo. Que bom! E Ju, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, Sim, entender quem é você, enfim, para a gente falar desse assunto da simplicidade na espiritualidade, sim. né? O que é você nesse processo? Quem está você Bom, nesse processo? eu ia dizer isso. Eu estou, eu estou nesse momento. Bom, eu sou a Juliette, né? A Ju. Eu trabalho como terapeuta holística, sou estudante de psicoterapia. Tô aí nesse processo já faz um tempo. Eu falo que o meu processo de despertar, ele aconteceu desde o dia que eu abri o olho nessa terra, porque, gente, dá para escrever um livrão assim, né? Muita coisa, muita vida que aconteceu, muita experiência. E foi através dessa experiência que eu entendi que não precisa ser difícil, né, cara? Pode ser leve, pode ser tranquilo, porque às vezes a gente é que fica pirando muito, né? A gente fica criando um monte de história, ao invés da gente só tentar estar Mas presente no que a sabe o gente que, está que é que vivendo hoje. acontece, que eu sinto com muita gente, e não que não tenha acontecido comigo, porque Sim, aconteceu também por muito tempo, mas uma questão de tem que ser difícil para valer a pena. Então, assim, eu sim, tenho que suar muito para aquilo fazer muito para sentido. aquilo acontecer. Aquilo tem que ser difícil para ser prazeroso. E não tem. Não tem, não tem. Mas em algum momento alguém falou pra gente que tinha que ser difícil. A gente viu alguém passando por um processo muito difícil e aí a gente pega aquilo como a nossa verdade, né? A gente, ao invés de viver a nossa vida tentando estar em presença, primeiro que, cara, eu acho que a gente perde essa coisa do estar em presença, né? Ninguém ensina pra gente o que é estar presente, porque a gente tá o tempo todo tendo responsabilidade. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar, porque tudo tem que, né? O tempo todo. E que horas que a gente para, respira, entende o que está acontecendo comigo? O que de tudo isso é meu, né? Então, eu acho que a gente acaba se perdendo aí por a gente não ter, por a gente ficar o tempo todo dentro de muitas caixas diferentes, vivendo realidades que não são nossas, né? E a gente é tanto barulho que a gente não tem tempo de parar, né? E eu acho Exato. que isso torna, faz com que a gente cada vez mais a gente vá simplesmente se atropelando, né? Olhando para tudo, tornando tudo cada vez mais difícil, ao invés da gente simplesmente entender que a vida é o aqui e o agora. É nesse momento. E o que está acontecendo nesse momento? Apesar de todos os problemas que a gente vive, apesar de todas as coisas que a gente precisa resolver, o que está acontecendo aqui, agora, nesse momento, né? E é isso a espiritualidade, né, Ju? Sim, é simples. Pode ser A simples. espiritualidade é isso, porque quando a gente fala muitas vezes de uma questão espiritual, ou hoje eu me intitulo ou denomino, não sei o nome que eu posso usar, mas Sim, espiritualista, né? Sem uma sim. religião definida, já estive dentro de religiões, já passei por religiões, e existe Uhum. uma confusão sobre o termo espiritualidade E envolvido com uma religião. religião. Isso não tem Sim, nada a ver nada a ver. espiritualidade com Nada a religião, ver. né? Nada a ver. Nada a ver, cara. E eu vejo muito assim, sabe? É, às vezes você tem aquele
padrão, né? Você vai para a igreja, você segue a palavra lá que você recebe. Eu também passei por, né, cresci dentro de uma religião que eu respeito muito, mas hoje eu vejo que não é o meu caminho. Eu precisava de mais, né? Então, assim, eu respeito todas as religiões, respeito todas as pessoas que seguem religiões. Tipo, eu não tô aqui para dizer nada contra isso. Mas eu percebi também, durante o meu processo, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está falando de. Deveria ser, mas não é, né? E entender que o nosso processo de espiritualidade, ele acontece quando a gente se questiona, quando a gente para de tampar os olhos, né? E seguir, ao invés da gente começar a questionar o que é a verdade para mim, né? O que Exato. me faz feliz? O que faz feliz o meu coração? Né? Como é que eu acordo todos os dias? O que que eu falo? Como eu me comporto? Porque não adianta nada a gente seguir uma doutrina, cara, se o que sai da nossa boca não traz a impecabilidade da palavra. Entendeu? Exatamente. Porque tudo é vibração. Então tudo que a gente fala vibra, né? E o que que a gente está colocando para fora? Porque eu considero, quando você abre a sua boca para julgar, para falar mal, isso é magia negra. Então você vai para a igreja, mas você pratica a magia negra no seu dia a dia? Não faz sentido. A espiritualidade, ela traz a gente para esse momento presente, aonde assim, quem a gente é de verdade? Eu vivo, eu vivo o que eu falo, porque a gente só repetir coisas é fácil, mas a gente tem que aprender a viver na nossa verdade, né? Colocar isso na prática, no dia a dia, né? Porque de forma nenhuma também, como a Ju falou, falo mesmo, não estamos aqui para falar sobre religião, sobre crenças, sobre nada disso, Sim, mas a gente está falando da espiritualidade, que muitas vezes é confundida com isso, e que é um campo muito mais aberto, né? Quando a gente fala de espiritualidade, né? A gente fala do nosso centro energético, que isso envolve muito do nosso corpo, que hoje já, que bom, é muito comprovado já cientificamente, porque uhum. nós ocidentais, muitos precisam de comprovações científicas, porque Precisa. se não tiver uma comprovação científica, não funciona, né? Então, aquele chazinho da avó, aquele reiki, que é um processo milenar. Nossa, agora comprovou cientificamente o reiki, então o reiki Agora realmente é legal, né? é. Antes, então, como o que é o processo de sentir? Então, a gente se permitir muito mais o sentir, o que cada um se conecta dentro do processo, o que faz bem para vocês, né? Então, Sim, assim, dentro da religião, se vocês se sentem bem da sua crença no seu âmbito, no que vocês estão vivendo, que bom, mas preguem isso para fora também, né? sim, É o que a Ju falou. Então, aquela palavra ali que vocês estão ouvindo, ou ler a Bíblia, ler um evangelho, ler, enfim, qualquer questão que venha dentro de um, sei lá, uns sagrados hindus, uns Vedas, né? sim, Qualquer coisa desse gênero, coloque aquilo em prática na sua vida. E não só sim. foi aqui, rezei, fiz a minha yoga, Uhum, tô leve, mas eu saí já xingando todo mundo, já emano uma energia de que sim, não é nossa. sim. Mas também eu acho importante a gente falar aqui que não é porque somos espiritualistas, ou temos crenças, ou temos uma condição, que a gente não sinta raiva, que às vezes a gente não queira pegar um e fazer Alguém assim. me mata. Uhum. Que isso também Sem não faz. dúvida, Somos seres sem dúvida. humanos, então Uhum. sentimos isso. Eu vejo que as pessoas confundem muito, sabe, Ká? É assim, se você é uma pessoa espiritualizada, você não vive mais nada do que é terreno, né? É isso Você mesmo. não vai tomar uma cervejinha de vez em quando, você não vai ter raiva, você não vai, sabe, querer xingar alguém. Assim, O não, a estresse prova nunca mais vai existir porque é, você está zen, né? sim, é assim, a pessoa explode, a pessoa olha e fala, nossa, mas ela tá fazendo. Mas espera, ela é um ser humano, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa que sente raiva, que sente dor, né? Que tá aqui vivendo essa vida tanto quanto você e tá experienciando da mesma maneira.
né? Porque a gente confunde tudo, né, cara? E é tão engraçado ver como é muito fácil a gente confundir porque a gente tá no julgamento, né? A gente fica o tempo todo sem perceber, porque a gente não está presente, né? A gente está o tempo todo ou julgando, avaliando, tentando possuir, né, coisas, relacionamentos, né, ao invés da gente simplesmente entender que, pera, nada disso que eu tô falando, ou que eu tô pensando, ou que eu tô jogando, tá me deixando nesse estado de presença onde eu olho para essa pessoa e entendo que ela é uma folha em branco, porque eu não sei nada sobre ela. Né? A gente não sabe nada sobre aquela pessoa. E às vezes a gente acha que porque a gente conhece uma pessoa por 10 minutos, a gente conhece aquela pessoa. E aí os nossos julgamentos começam a crescer e a acontecer, porque, na verdade, a gente está projetando, né? Porque a gente não sabe nada sobre aquela pessoa. A gente não sabe nada do que vive dentro do íntimo dela. Né? E a vida, o processo, as dificuldades e os medos e os desafios que cada um enfrenta e as pessoas não veem. É muito pessoal, cara. E assim, leva tempo, às vezes, assim, nem toda pessoa ela vai se sentir confortável de ficar gritando aos quatro ventos o que ela sente, né? Tem gente que tá tão guardadinho lá dentro e ela empurra lá embaixo, né? Porque ela não quer falar, ela não quer lidar. E às vezes é por isso, ela não quer lidar. Né? Então, por que que ela vai compartilhar com uma pessoa que ela acabou de conhecer? Ou por que que ela vai compartilhar isso o tempo inteiro, quando às vezes ela nem quer acessar essas coisas? E aí a gente projeta, a gente começa a olhar para aquela pessoa e fala, nossa, mas a pessoa é estranha. Nossa, mas aquela pessoa não sei o quê. Mas pera, o quanto disso que a gente olha para a pessoa e acha, porque são os nossos achismos, não tá falando sobre nós mesmos? Que a maior parte das vezes é isso, né? O outro só tá espelhando a gente bem grandão, né? Aí é aquela coisa que você olha e fala assim, de repente a pessoa fala assim, eu não entendo por que que isso acontece comigo toda vez. Uau! Né? Acontece com você toda vez. Será que realmente o problema são todas as pessoas que chegam na sua vida? Ou será que existe algo que você precisa olhar com mais amor, né? Com mais E cuidado? isso é difícil, né, Ju? A gente olhar eu vou falar do meu processo, né? O quanto é difícil a gente encarar nesse momento as nossas sombras. Então, geralmente, o que eu projeto e que eu julgo o outro lá fora, então vamos dizer, eu vejo aquilo e falo, nossa, aquilo lá nada a ver, ou enfim. É muito difícil eu enxergar depois dentro de mim esse, nossa, nada a ver, o que eu falava do outro, na verdade, está muito dentro de mim, né? Então é muito Uhum. importante a gente até entender essa ressonância que acontece, de que eu gosto de falar muito, Sim. quem é cliente meu que está aqui já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas a gente assume como verdade, incomoda algumas coisas no outro, que é o que está aqui dentro da gente, porque é a nossa energia. Sim. Então vamos dizer, um exemplo, eu falo ali para o outro, eu falo, nossa, mas como o fulano é mentiroso, como aquilo me incomoda, eita, que ô mentira, né? Que coisa difícil de olhar. E aí eu olho para dentro de mim que de repente eu tô cheia de mentira, tô colocando tanta mentira para Aham. fora, mas aquilo me incomoda tanto no outro porque é aqui dentro de mim, né? Sim. E tem outras coisas, ou alguém de repente virar para mim, e talvez eu me ofender muito. Talvez a Juliette chegue aqui para mim agora e fala, Cá, você é uma mentirosa. E aquilo talvez me ofenda profundamente, porque vai ter ressonância com o que eu sinto, mas eu não vou olhar para isso. Eu vou falar, se a Juliette falou isso, Aham. ela, o que ela tá Aham. pensando que ela é, né? Eu não vou olhar para Sim. mim, por É. que que eu me estressei? Mas é Porque muito são as. diferente se você falar uma coisa que eu sei que eu sou. Se você falar assim, Aham. um exemplo que eu dou, porque é bem básico, né, para todo mundo, vamos dizer, eu sou mulher. A Juliette vira cá, fala, cá, você é um homem. O que vai dizer nada para mim, né? Vai falar, tá bom, Juliette, tudo bem. Tá Mas se bom, você acha? alguma coisa dentro de mim ressoar aquilo muito grandemente como uma verdade, vai bater. E eu não tenho que olhar para o outro, não tenho que olhar o Juliette, o que você está falando? Mas eu tenho que acessar Uhum. aqui dentro. É. Porque não é só sobre as mentiras que a gente tá contando pra fora, cá, mas é as que a gente tá contando pra dentro também.
né? Porque toda vez que a gente olha para o outro e a gente fala, eu não sou assim. Nossa, mas eu não sou assim. Você tá mentindo pra você mesma, entendeu? Então é aquela coisa. A gente sempre vai e volta no quê? Parar. Voltar pro presente. Respirar. Entender. Porque se nesse momento desse caos que doeu, você simplesmente atropelar. Não, porque imagina, porque ela é uma mentirosa. Porque onde já se fala falar isso de mim? E você segue o baile sem parar e refletir sobre isso. Sabe assim, não tem expansão, porque a expansão só acontece quando a gente está presente e a gente consegue parar e respirar e pensar sobre aquilo, né? Porque eu acho assim, a simplicidade, ela não significa que a gente tenha que ser preguiçoso de ir em busca de algo, Uhum. né? Porque a gente tem que estar constantemente se olhando, se questionando. Aconteceu tal coisa? Doeu? Para, olha. Ai, não deu para olhar agora? Anota ali, ó, na agendinha mental. Para antes de dormir ou na hora que você for acordar. Mas dá para isso um pouco do seu tempo para você perceber quem é você de verdade. Porque não é isso que a gente está fazendo aqui? A gente não está aqui para se autoconhecer. E como é que a gente vai se autoconhecer? Esperando que alguém bata na nossa porta e diga pra gente assim, ó, então, descobri quem você é? Não! É a gente que vai ter que fazer esse trabalho, né? E esse E trabalho vai só ter a que ser gente, ninguém só vai a conseguir gente. acessar isso. Nem nós, como terapeutas, né, Ju? Tanto eu quanto você, como terapeutas, a gente não tem poder nenhum, gente, de falar: olha, você é isso, você é aquilo, porque não é nosso. A gente te Sim, ajuda a limpar, desplugar algumas ferramentas, a trazer alguns processos de consciência para que vocês se percebam, porque isso sim, é de cada um, não tem como ninguém fazer pela gente. sim. Eu sempre falo isso, sabe, Ká? Eu tô aqui, como é que fala? Holding space, para você se descobrir. Eu tô aqui só holding space para você descobrir o curador interno dentro, dentro de você, que tá dentro de você. Porque esse trabalho não sou eu que faço, é você. Eu só tô aqui. Eu tô aqui trazendo, eu tô sendo esse canal de Isso. energia, mas é para você fazer esse trabalho, né? A gente está aqui junto, mas o trabalho quem está fazendo é você. Porque se a pessoa chega cá no nosso espaço e ela não está aberta para receber, o que que a gente vai fazer? A Nada. gente não faz nada. É a pessoa que faz, né? É o Então é quanto muito isso. ela quer, o quanto ela está pronta, o quanto vai se abrir de acordo com a espiritualidade e ela também estiver disposta a entender esses sinais que passam a se chegar dentro dessa simplicidade. Todos os sinais estão em todos Sim, os lugares, né, Ju? sim, sim. Sem dúvida, Cá. E é assim, eu acho que a nossa vida ela pode ser mais simples quando a gente começa a perceber o simples, né? Porque você acorda. Como que você acorda? Você já acorda, pega o celular, já enche a sua cabeça de um monte de informação, aí você toma café da manhã olhando para a televisão, e aí você vai trabalhar, ou às vezes pega trânsito, aí chega no seu trabalho, tem um monte de informação, você tá ali o tempo todo recebendo, né, essa enxurrada de coisas. E aí você chega à noite, tá estressado, cansado. Às vezes chega em casa, tem filho, a criança chora, o cachorro late, acontece tudo. E aí você vai dormir. E o que você fez? Que momento você parou, né? É tão diferente quando você acorda, você coloca seu pé no chão e fala assim, nossa, acordei. Nossa, eu tô aqui. De novo, acordei aqui. Tenho a oportunidade de fazer desse dia, assim, um dia melhor e um dia onde eu vou utilizar isso para o meu aprendizado, para olhar para mim, para entender quem eu sou, o que eu gosto. Vou começar o meu dia, vou tomar um café na boa, vou conversar com a pessoa olhando no olho, vou prestar atenção no que ela tá falando, não vou estar conversando com ela com a cabeça baixa, fazendo outra coisa. Então, assim, tudo é. Como é que a gente tira toda. Vamos assim, tira todo esse entulho, né? De informação da nossa frente e voltar a aprender a viver, assim, eu. Porque a gente não nasceu com o celular grudado, né? A gente, assim, a tecnologia é incrível, cara. Mas assim, é a gente que tem que controlar a tecnologia e não a tecnologia que tem que controlar a gente.
né? Isso. E a simplicidade, ela tá nisso, nessa consciência de você perceber que às vezes você não tá olhando no olho, sabe, da sua esposa, do seu marido na hora que você tá jantando, porque você tá conversando com outra pessoa no telefone. Ou que você tá respondendo alguma coisa que você não precisa fazer aquilo naquela hora, né? Separar os momentos, né, para aquilo. Ter um momento Separar. para você, ter um momento para quem Sim. está próximo a você. E aí ter um Aham. momento para quem está distante de você que você vai usar o celular. Exato. Mas aí Ter quando e você não tiver... tudo junto, né? Sim, Eu tô aqui com a exatamente. Ju, falando com a Juliette, com as pessoas que estão aqui, mas ao mesmo tempo eu tô aqui conversando com a família, mas ao mesmo tempo eu tô tentando processar o meu processo. Nada, não tô Uhum. fazendo nada, na E você verdade. Eu sente não tô exausta, né? presente. E de repente você tá assim, se sentindo exausta por dentro, você tá assim, nossa, não tenho mais energia, não consigo mais. Mas assim, ok, mas o que você pode fazer para melhorar? Você consegue parar um segundo do seu dia e pensar, como eu posso fazer para não ter essa sensação mais de exaustão? Porque vai depender só de você fazer essa mudança. As pessoas ao seu redor, elas estão vivendo ali no processo delas. E se você tá ali o tempo todo para só, né, dar da sua atenção, quem é a pessoa que está perdendo, de certa forma, nesse processo? É você mesmo, porque você está perdendo a sua própria presença, a oportunidade que você tem de poder se ajudar e aí talvez ajudar as outras pessoas. Porque se você não se ajuda em primeiro lugar, como é que você ajuda o outro, né? E assim, Kai, eu vejo que é muito aquela coisa do, sabe, você vai na praia. Como que você se conecta com a praia que você vai? Você vai lá todo dia, ou você vai lá, sei lá, só de fim de semana, você chega ali, quando você chega ali no mar, você olha para o mar com esse olhar onde, nossa, há quantos bilhões de anos você está aqui? Quanta história esse mar, essas árvores, desse lugar que eu acabei de chegar, eles não viram acontecer, né? Porque a gente se conectar com a nossa essência e com a nossa natureza interna está totalmente ligado com a gente se conectar com a natureza e com tudo que está aqui fora. Mas com o que a gente vai escolher se conectar? Né? A gente vai escolher se conectar com o caos ou a gente vai escolher se conectar com a natureza, que ela é super simples e que só de observar a natureza a gente já aprende um monte. Sabe o que é incrível falando disso? Tem um exercício que eu costumo fazer com as pessoas de perguntar assim. Queria que você me descrevesse. Então, quem tiver aí, eu gostaria que pensasse nisso, tá? Ju, pensa aí também com você. Sim. Descreve um dia perfeito para você. O que é um dia perfeito? Então, nesse dia perfeito, não tem um limitador de dinheiro. Então, a questão do dinheiro, eu não posso estar lá porque eu não tenho dinheiro. Não existe o dinheiro. Não existe um limitador de espaço, de tempo, de local, de pessoas. Simplesmente pode tudo. Tudo é possível, tudo é permitido e tudo acontece. Então, isso, desde o horário que você acorda, se acordou com despertador, se acordou sem despertador, que horário que isso aconteceu, com quem você estava, onde você estava, o que você fez até o horário de dormir. E o que é mais incrível, isso eu vou te falar, isso eu já faço muito tempo com os clientes que eu tenho, e 100%, isso eu vou falar, é o mais simples, Ju. Porque quando a gente fala no dia perfeito, às vezes as pessoas, sei lá, conectam, principalmente quando a gente coloca sem limitador de tempo, espaço, dinheiro, pessoas, enfim. Mas eu sempre ouvi relatos de eu acordei e estava próximo à natureza. Eu acordei ou numa montanha ou numa praia. E eu acordei e eu estava ou com os meus amigos ou com a minha família. Eu acordei e tomei um café da manhã em paz, tranquilo, com meu cachorro. Enfim, são Sim. coisas, Ju, que já muitas vezes estão no dia a dia das pessoas. Não é nada de diferente. A maior parte das coisas que eu escuto não tá nada de diferente no que realmente já acontece. Sim. Então, às vezes, a gente não percebe que o nosso dia perfeito a gente faz um pouquinho por dia, porque é muito simples. O que é importante pra gente não é andar. Eu nunca ouvi ninguém falar, não que tenha problema, alguém que tenha pensado nisso, tá, gente? Mas não é alguém pensar e falar assim, nossa, eu queria andar numa Ferrari em Dubai
não é isso que chega para as pessoas. É a Não é. simplicidade, é a natureza, a família, amigos e um momento de Uhum, paz. sim. Isso a gente pode ter. E como é que a gente. E quando a gente tá nesse momento, a gente não vê ele, Exatamente. né? A gente não vê esse momento acontecendo. Porque a gente tá respirando literalmente embaixo de todo esse entulho caótico de informações que a gente recebe, né? E não E tem a é. consciência, né, Ju, do momento. Não Tem tem esse nenhum. entulho e é tudo tão corrido e é tudo tão assim. Aí você fala, você viu que esse dia perfeito seu acontece todos os dias? Nossa, e você aproveita o seu dia perfeito Sim, que você sim. descreveu como dia perfeito? Não. E é nisso. Cá, a maior experiência que a gente tem na vida é a nossa própria vida, né? Então eu vou compartilhar um pouquinho de uma coisa que aconteceu comigo que eu achei super curioso. Teve uma época que eu tava super acima do peso e eu tava assim incomodada. Falei, nossa, mas o que que acontece? Enfim, aquelas coisas, né? Resolvi fazer, né? Alguma coisa sobre isso. E aí eu sentei, eu lembro que era uma meditação, alguma coisa que eu tinha feito. E no final, a moça falou assim: eu tava conversando sobre essa coisa da dificuldade do perder peso, do não conseguir, né, entender. Eu não entendi o que eu tava fazendo de errado. Eu falava, eu não consigo entender o que eu faço de errado. Eu nem como tanto assim. O que que acontece? E aí ela falou assim: experimenta da próxima vez, coloca o seu prato de comida em silêncio, senta de frente para o seu prato de comida, olha para ele, observa as cores do seu prato de comida. Aí você vai começar a comer, mas come sem conversar com ninguém. Presta atenção em todos os sabores. Mastiga a sua comida. Não assista a televisão ou olhe para o seu celular. Conecte com a sua comida. Cá, eu juro. Tinha feito, né, aquele prato de comida usual, normal. Eu não comi a metade do prato. Porque eu me percebi satisfeita, realmente Maravilhoso. satisfeita, quando eu estava chegando, assim, na metade do prato. E era um prato de comida que eu comia todo dia. Eu estava acostumada a comer aquilo, É entendeu? tão na Então, pressa, é tão bota na boca, mistura corrida, tudo e vai pra assistindo a dentro. televisão. Exato. E você tá assistindo a televisão, ou você tá conversando com alguém, você tá ali, ó, e só vai comer. Automático, no momento que você para, que você está presente, que você olha para o que você está fazendo, você percebe. É aí que você percebe o quanto você estava no automático, porque chega a ser chocante. E isso, cara, é um exemplo simples de um prato de comida. Mas o que que a gente faz? Como que a gente leva o resto da nossa vida? Né? A gente tem muito aquela coisa assim, às vezes você pergunta pra pessoa, como você tá? Aí a pessoa responde assim: nossa, tá acontecendo, fulano, tá acontecendo não sei o quê. Nossa, você não sabe, eu tô muito mal porque Beltrano acontecendo não sei o que lá. E você olha e fala assim: não, mas eu tô perguntando pra você. É Como você. você tá? Porque todas essas coisas que você me disse, elas fazem parte da caixinha de outras pessoas. Como tá a sua caixinha? Tirando Uhum. tudo aquilo que não é seu, olhando só pro que é seu, estando presente no seu momento. Eu lembro até da Monja Coen, que ela fala muito uma Sim, coisa que eu achei incrível. Adoro a Monja, tudo que a Monja fala eu acho muito incrível. E eu sim. lembro de um. Ela estava falando sobre presença num algum vídeo que eu vi dela. E ela falou: acorda, foi o que você falou, coloca os pés no chão e sente o seu pé. O pé direito, e ela fala bem fofa, né? O pé Ela é muito fofa. direito no chão. Aí você sente o seu pé esquerdo indo para o chão. E você sente como o seu corpo funciona, porque o seu Uhum. pé vai. E é muito isso. A gente não para se conectar, a gente caminha, e isso é algo tão natural como a gente respira e a gente não para dar atenção para nossa respiração, que é vital para a Sim, gente. sim. Isso é Né? É chocante. a coisa, eu acho que assim, mais, cara, Sim, chocante às vezes, porque a gente sim. respira, porque que bom que a gente respira, porque se tivesse parar para pensar, tava todo mundo mortinho já. Ai, eu tô tão corrida que eu esqueci de Não respirar, consigo gente. respirar. É, Né? A coisa tá cara, tão corrida aqui para mim que eu esqueci de respirar.
Graças a Deus, respirar é algo tão vital e pra gente é natural e acontece. Sim, Mas, gente, mas... se parar um minutinho por dia, traz a consciência da tua respiração. Sente o ar entrando pelo nariz e solta. Isso já te traz consciência em 3 respirações profundas. É tão simples. É a terra. E assim, às vezes essa coisa da respiração é até aquela questão assim, a pessoa tá sofrendo de ansiedade. Mas por que você tá com ansiedade? Porque você tá respirando errado. Porque você tá... Você só puxa, não sai nada. E aí quando você vê, você tá assim, não entra o ar, porque não tem mais espaço, porque já tá lá dentro. E você tá respirando o tempo todo. Curtindo, né? Aquela coisa de estar curto, né? E não tem aquele ditado, como é, Cá, que fala que a respiração longa te mostra o quanto a sua vida vai ser longa. A respiração curta, a vida curta. É uma coisa assim, né? E é muito verdade, porque você tá o tempo todo ansioso. E você tá ansioso, você não tá respirando. Experimenta sentar no momento que você tá ansioso e respirar. Assim, ó, vou conscientemente respirar nesse momento. Né? Você já vê que a ansiedade já começa a passar, o peito já começa a aliviar, a mente começa a ficar tranquila. E aí você começa a perceber o estado de presença, porque você tá aqui agora. Porque todas essas coisas que estão acontecendo, que estão te deixando ansiosas, elas não estão acontecendo nesse momento. Porque nesse momento, o que eu tô fazendo? Eu tô conversando com a Ká. E só, estamos eu e você. É isso, não tem outras questões, não tem nada. Somos nós aqui conversando. Sim. E a gente vive isso no dia a dia, como os problemas, onde a gente fica vivendo essa ansiedade, mas a gente não para pensar assim, nossa, mas tô aqui trabalhando e, nossa, tô aqui sofrendo. Mas espera, por que eu tô aqui sofrendo? O que tá acontecendo agora? E isso não é diminuindo o que a gente sente os problemas, não, cara. Sim. Porque eles precisam ser sentidos. Mas a gente também... É aquela coisa de você parar e realmente sentir. Eu vou parar agora e vou sentir. Por que tudo isso tá acontecendo? Né? Dá atenção para isso. Porque só no momento em que a gente dá atenção para aquele problema, a gente olha para ele, a gente respeita ele, a gente respira nele, a gente ama ele, acolhe ele, que é o mais importante, a gente começa a perceber que toda essa ansiedade, ela começa naturalmente a se dissipar. Né? Porque ela não tá mais controlando a gente. Por quê? Porque por que tudo isso acontece? Porque são os sentimentos chamando a nossa atenção. Não é dizendo, eu tô aqui, você não tá me ouvindo? Aí você não ouve, aí é uma porrada maior, que aí você, né? Que aí você sente aquela pressão. E nada mais é do que todos esses sentimentos ou esses problemas pedindo pra você assim, olha pra mim. Me escuta, eu tô precisando de você agora. E a gente tem mania de olhar para os nossos problemas como se eles fossem nossos inimigos. Né? Mas tanto problemas como até dores ou doenças. Dores ou doenças. E tá tudo no mesmo combo. Não é? Tá querendo te mostrar uma pausa, uma oportunidade. Calma, se olha. Exatamente. Ou você tá com uma dor de cabeça, você vai lá, tá com o remédio e fala, opa, já vou, vamos continuar com a vida. Vai aumentar. É o que as pessoas fazem, certo? E aí vai se tornando pior até que realmente de algum momento vai fazer você parar. Mas se você sente uma dorzinha de cabeça, primeiro se questiona, tá tomando água o suficiente? O suficiente? E a gente não tem esse hábito de se perguntar. Então é muito importante, traz a consciência, corpo, o que você tá falando pra mim? O que você quer me dizer com essa sensação, com essa dorzinha? Ou com esse pensamento, talvez negativo, você fala, não é meu padrão, da onde veio isso? O que você tá querendo me mostrar? E dentro da gente tem as respostas. Sempre. Porque é bem aquela coisa, né, Ká? A dor, antes dela se tornar física, ela já estava acontecendo antes nos outros campos. Há muito tempo. A hora que a dor chegou no seu corpo, é porque ela tá gritando assim, agora você para e agora você cuida de mim. Né? E aí, quando a gente para pensar e olha para nossa vida, para por um segundo e olha para toda a sua vida, tudo que aconteceu até aqui. Não aconteceu um despertar imenso cada vez que você passou por uma situação que era muito difícil? Difícil, né? Você não aprendeu um monte de coisa? São os depois melhores que você passou? Depois que a gente passa o vendo de fora,
Cara, hoje eu vejo, eu falo, como você tá passando por uma fase incrível. É até bizarro Gente, falar sobre isso, porque a pessoa tá no meio do olho do furacão, só com um problema que não vê nada com clareza. E sim, eu que já passei com isso, você que já passou isso, todos nós já passamos por sim, isso, mas a gente que tá talvez conseguindo olhar as coisas de uma outra vertente, muitas vezes fala, eu tô no meio do olho do furacão, sim. ok, agora eu não enxergo Aham, nada, mas tem alguma coisa grande chegando. E aqui sim, é só oportunidade de mudança, é só o que vai vir para melhor. sim. E não se conectar com o pior. Sim, porque as coisas elas não estão acontecendo pra gente, elas estão acontecendo pela gente. É isso. Então tudo está acontecendo para o nosso despertar, tudo está acontecendo para a gente evoluir, tudo está acontecendo para a gente se autoconhecer, né? Na hora certa, na Tudo e hora na hora certa. certa. Não tem 1 milímetro de Não, segundo errado. não É na tem. hora que você precisa. Pra quem não sabe, quando a Cá morava aqui na Austrália, eu fiz atendimento com ela, né? Eu fui lá receber o reiki e eu tava num momento da minha vida assim, ó, sério, que eu olhava pra frente e eu falava, brother, não é jeito, sério. Tipo assim, realmente deu ruim e deu muito ruim. Não tem jeito de sair daqui, porque se o, assim, sabe, imagina um buraco, o fundo do poço. Eu cheguei lá e olhava pra baixo e pensava assim, brother, não tem mais como ir pra baixo. Agora a saída é só por cima, sabe? E hoje eu olho pra toda aquela situação que eu tava vivendo naquele momento que eu achava que assim, ela nunca ia passar e que eu nunca, sei lá, talvez eu nunca ia conseguir sentir alegria, contentamento de novo. E eu vejo que aquilo só aconteceu para eu conseguir olhar para a vida e ter todo esse contentamento que eu estava buscando e sentir toda essa alegria que eu estava buscando e sentir toda essa certeza de que Deus, ele tá o tempo todo operando na nossa vida para o nosso crescimento, porque é o tempo todo, né, Cá? É o tempo todo. É o tempo inteiro. É nos pequenos detalhes, né? E É quando a nas gente pequenas. passa a se conectar, que eu acho isso incrível, a gente vê o quanto a natureza conversa com a gente o tempo O todo. tempo todo. O Hoje tempo foi inteiro. interessante, eu estava conversando com uma pessoa que entrou em contato comigo, enfim, para ver questão de atendimento, curso, e a gente ficou conversando um tempo por telefone, e eu achei incrível ela comentando algumas coisas do quanto hoje ela percebe que onde ela trabalha, no centro, aquela coisa de movimento, ela começou a observar que tem ali lagartos fazendo uma transformação de borboleta. E ela falou, gente, eu estou no meio da cidade, eu estou no meio do centro. Aham. E o que me chama a atenção e o que me conectou foi justamente ver o quê? Aquele processo do casulo, né? Que quantas. Não é que esse casulo, talvez, não aquele, mas que não que nunca estivesse lá, ou não que nunca tenha tido nenhum lá. Mas é o momento que a gente passa a observar a natureza, ela vai trazer os sinais. E para aquela pessoa, naquele momento, ver aquele casulo e o processo de transformação, o quanto isso é importante. Muitas vezes a gente observar, sei lá, é um passarinho que chega próximo de você, é Uhum. uma árvore dando fruto, dando uma flor, e aquilo te conectar e você ver respostas de que a gente precisa ter paciência na nossa vida, a gente precisa regar o que a gente quer. Não adianta, uma plantinha não Sim. cresce se ela não é regada, ou muitas até crescem ali no meio do asfalto, porque é Porque é para ela resiliente, crescer. Ela tem que crescer e exatamente. aquilo vai acontecer, independente da vontade ou não, aquilo vai fluir. Mas às É, vezes, se você quer cultivar algo, quanto é importante você dar carinho, você dar amor, você ter paciência. Não é do dia para a noite. E assim, quando a gente fala da espiritualidade, a gente está falando do nosso contato como essência, como uhum, natureza. É isso, é sim, olhar os detalhes e perceber que a gente faz parte desse todo, né, Ju? sim, porque tudo isso que tá acontecendo lá fora tá acontecendo aqui dentro, né, Cá? É aquela coisa assim, o nosso corpo, cada célula do nosso corpo, eles estão ali fazendo o seu trabalhinho de formiguinha. E que assim, né? Se a gente tivesse consciência do trabalho que as nossas células fazem todo dia para manter a gente vivo, a gente já acordava todo dia agradecendo elas, muitão, real, né? Por a gente estar aqui. Enfim, e assim, as nossas células, elas não têm noção que esse corpo existe. Ela não sabe a Juliette existe. Elas só sabem que cada uma está exercendo a sua Tem função. uma função ali. Exatamente. É a mesma coisa a gente aqui dentro desse planeta, Terra.
da Mãe Terra. Nós somos essas células. Que muitos de nós não têm a consciência desse todo. Né? Então, quando você olha uma borboleta no meio desse caos, saindo ali do seu casulo e você tem esse bum, despertei, né? Você imagina que é o que acontece dentro das nossas células, dentro do nosso corpo, quando as nossas células fazem, uau, a Juliette existe, né? É a mesma coisa quando a gente olha para o planeta e faz, gente, eu sou parte desse planeta. Eu sou tudo. Eu sou um com esse todo. Tem um nome que se usa muito na Ayurveda, no tempo que eu fiz Ayurveda aí na Austrália, e isso para mim foi tão lindo e fez tanto sentido que a gente fala assim, a gente é um micro-universo perfeito que não precisa de nada, já completamente completo dentro de si, habitando um macro-universo perfeito que não precisa nada dentro de si e que no fundo cada um fazendo ali, eu como um micro-universo perfeito habitando, me relacionando como o seu micro-universo perfeito funcionando, a gente forma esse que lindo isso é lindo! É lindo! A gente perceber que a gente é completo por si só e a gente é perfeito por si só, mas a gente se complementa para criar um todo. Aham! É tão bonito que você tem vontade de falar assim, vou apertar o pausa a vida, eu quero viver só desse contentamento, só dessa consciência, cara, né? Não é muito simples isso. É muito simples, é muito lindo. Simples do que isso. É muito simples e é muito lindo. E é muito aquela coisa de você olhar para o seu dia e perceber como eu estou trazendo essa simplicidade para o meu dia. Quando eu tomo um copo de água, né? O que que eu tô pensando? O que eu tô colocando nessa água que eu tomo, né? O quanto de presença tem aqui. Você faz. Não, e até preparar para o próprio alimento, preparar a comida que você vai ingerir. Sem dúvida. Meus aluninhos de reiki, eu falo, gente, ative a mão e pica os seus legumes e mexa na sua panela com a mão ativa para o reiki. Tenha consciência que esse alimento, ele vai gerar para dentro da gente um processo de nutriente, de tantas coisas importantes, do que se eu ficar lá batendo a panela com a colher e Imagina! da vida, aquilo pode dar uma indigestão simplesmente pelo simples processo do que eu intencionei. Olha o poder disso. É aquela coisa, quando você acorda puto, o que acontece normalmente? Você não vai lá e bate o dedinho na quina da cama? Aí você fala, né? O dia vai ser uma e o dia inteiro vai ser. E o dia inteiro vai ser. Terminou Exato. Isso. Aí olha só, se a gente olha essa mesma situação, você acordou puto, né? Por algum motivo, sei lá o que aconteceu, você bateu o dedinho na quina da cama. Ao invés de você olhar e falar assim, esse dia vai ser, né? Você para e fala assim, nossa, preciso parar. Porque a batida do dedinho foi um, acorda! Vai mais devagar, desacelera. Relaxa, slow down. Vamos sentar, vamos dar uma respirada aqui, vamos entender? O que está acontecendo nesse dia? Por quê? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu tô acelerada? Por que eu tô ansioso? O que está acontecendo? Posso resolver isso agora? Não posso? Como que é? Né? Pra quem tem reiki, já vai lá, já põe um reiki na situação, entendeu? Utiliza. Porque é isso. A gente... E até pra quem não tem, né, Cá? Porque eu acho que é isso, a coisa da simplicidade. É entender que a gente tem várias ferramentas que a gente pode utilizar. Mas a maior ferramenta que a gente pode utilizar é a gente mesma, é a nossa verdade. É a verdade do nosso coração. E você, com toda a sua intenção e todo o seu amor, se você for lá e colocar sua mãozinha em cima, você tá trazendo energia e cura para você de qualquer maneira, né? A gente pode utilizar de todas as ferramentas. Você não precisa de nada, você só precisa estar ali com a sua intenção. Sim. E falando até disso, Ju, e sentir de falar um assunto, a gente tem só 10 minutos, a gente passa rápido, né? Você falou que ia passar rápido, eu tô chocada. Eu falei, Ju, relaxa que 1 hora faz isso. A relação de tempo e espaço Nossa, acaba que louco, né? Pra conversar. Muito legal. Eu senti de só comentar uma coisa, reforçando isso que você disse, pra gente ouvir a nossa verdade interna,
para a gente hoje trazer muita atenção. Isso é muito importante, gente. Cada um é mestre de si mesmo. A Sem gente vai dúvida. buscar conhecimentos, ensinamentos, é muito importante do outro, mas não joguem a responsabilidade, o processo da tua vida em outras pessoas, independente de quem seja, mestre, guru, médico, psicólogo, terapeuta, amigo, família. Traga Sim. isso porque faça sentido para Pra você. você. É ouvir a tua verdade, é ouvir o teu processo e não porque vê o que ressoa para você. Eu Sim. não estou falando aqui, eu não quero falar, por favor, questionem mesmo. Eu não estou aqui com uma verdade absoluta e não quero ser verdade absoluta de ninguém, Sim. porque eu mesma passo por processo de transformação Você diário, todo dia. né? Então, o meu processo de transformação, hoje o que eu tô falando aqui com vocês é de acordo com o meu desenvolvimento que eu passei até hoje. Amanhã já pode acontecer outra coisa e eu falo outra coisa, né? Então, assim, é trazer para vocês a consciência, sem ter um mestre, um guru ou um guia, que traz os ensinamentos, mas filtra sempre da tua cabeça. Sempre. Ressoa com seu coração, ressoa com a sua essência. Faz sentido para você? Não fez? Amém. Você não precisa criticar o outro. Que a gente tá lá no comecinho da live, na projeção. Né? Sim. Não fez sentido? Tudo bem. Eu absorvo e acolho o que me fez sentido. Sim. Porque a minha verdade está dentro do meu coração. Sim. E é muito importante a gente falar isso na espiritualidade. A gente Sem se dúvida. ouvir. Né? O nosso corpo tá falando não o tempo jogando todo. para o outro uma responsabilidade, ou ação, ou atitude, ou uma verdade absoluta. Seja dentro de você. Sim. E o nosso corpo tá falando o tempo todo, né, Ká? Sabe aquela coisa que às vezes a pessoa fala pra você, que seja um médico, psicólogo, não importa, terapeuta, amigo, familiar, alguém fala uma coisa pra você e você sente que o seu corpo ou ele mexe, ou o seu estômago ele dá aquele friozinho. O seu corpo, ele vai o tempo todo te dizer aquilo que não é pra você. E é por isso que a gente bate na tecla o tempo todo da presença, né? Porque você precisa estar aqui, presente, centrado nesse momento para você perceber o seu corpo te dizendo, olha, não tá ressoando. Porque tem gente que tem dificuldade de entender, né, Ká? Mas como é que eu sei que o meu corpo ou que eu estou me dizendo que eu não tenho? Mas como é que eu vou saber que o meu corpo ou eu estou me dizendo que aquilo não é bom para mim? Você percebe, porque o seu corpo, ele tá o tempo todo te dizendo, ele tá o tempo todo te dando sinais. E se não é o seu corpo, é aquele pensamento que passa. Sabe aquele pensamento que você não parou pra pensar nele? Ele passou, pum, na hora, aquele primeiro segundo? É esse pensamento, né? E é muito importante, Ká, mesmo, de verdade. A nossa cura, ela tá dentro da gente. Não tá dentro, não é a outra pessoa que vai fazer isso pela gente, é a gente. Né? E é muito lindo da gente poder falar isso, né? Porque a gente não depende de ninguém. A gente é a nossa centelha, é o nosso micro-universo perfeito, pronto para receber o que for. A gente é muito bom ter os outros, então tem uma diferença. É muito bom eu ter pessoas ao meu lado, é muito bom ter almas semelhantes e muitas vezes não semelhantes, porque isso também me faz evoluir. Mas eu não preciso. É muito diferente quando a gente traz uma necessidade, né? Então, dentro de qualquer parâmetro, dentro de qualquer tipo de relacionamento que se vive. É muito interessante quando a gente fala assim, nossa, o fulano não me dá carinho, o fulano não me dá atenção. Pensa se você se dá carinho, pensa se você se dá atenção. Porque o outro, ele tá ali como uma projeção externa, mas você está se dando o cuidado suficiente, o carinho suficiente? É que é fácil a gente olhar para fora, a gente acostumou a isso, né? E isso é observar, isso é olhar pra gente, o que eu tô sentindo falta, eu me dou. Aí eu vejo que o outro não tem tempo pra mim. Mas peraí, você tá se dando o seu tempo? Eu tô me dando tempo, eu tô me amando. Porque tem gente que fala assim, eu não consigo encontrar o amor. Mas você se ama? Você tá se dando esse amor? Você se abre. Porque se você não se dá... pra isso, exato. Você tá aberto pro amor? Porque esse é o princípio básico. Existe um tempo que pode encaixar, talvez, isso na sua agenda, ou sua agenda tá tão complexa. Tá tão complexa. Não tem espaço. Vai chegar como? Sendo que não tem espaço pra você. E o pensamento, né, Ká? Porque aí você fica o tempo todo reafirmando, né?
Ai, eu nunca encontro alguém. Ai, eu nunca encontro esse amor. Ai, eu não faço bons amigos. Ou ai, eu não tenho. Ué, mas Welcome, é muda! isso pra Vibra. você. Lembra que vibra? Que tudo que você fala tá vibrando, né? Então, assim, é prestar atenção em tudo isso, né? Como que você vive a sua vida, o que você pensa, o que você fala. E, gente, eu sei que é punk, porque é punk. A mente, ela pode ser ordinária de vez em quando, entendeu? Então, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho de todo dia. Não adianta hoje vou sentar e vou respirar e daqui a um mês eu faço isso de novo. Não, coloque isso na sua rotina. Acordar bem, sabe? Fazer afirmações mentais ou mesmo escrever afirmações para o seu dia. Pensar o que que você quer para esse dia, né? Como que você quer se relacionar com as pessoas? Nossa, eu tô precisando ter mais paciência, então já coloca isso no seu dia. Hoje eu sou mais paciente, sabe? E vai vendo o quanto isso vai ressoar, porque vai ressoar, cá. E aí as pessoas vão ver assim, você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Então no outro dia acorda e vai de novo, coloca isso como se fosse o seu ritualzinho matinal e perceba como a sua vida vai mudar. Porque muda. E muda porque você mudou de atitude, né? Não é porque Ju, alguém eu tô chegou e aqui transformou a olhando o sua vida. relógio e assim, faltam 3 minutos. 3 minutos. Que loucura isso. Gente, Que como foi incrível. Eu lindo. queria, assim, Foi muito primeiro lindo. Queria te dar um agradecer abraço. muito. Eu queria te agradecer e, assim, justamente encerrar esse ciclo de 3 meses de lives, trazendo esse processo muito Lindo. da nossa consciência, do nosso desenvolvimento, com você aqui hoje, com esse assunto, foi muito especial para mim, assim. Por mim, eu passaria Obrigada, 5 cara. horas aqui falando com Falando você. sobre E isso. eu acho que esse assunto eu sempre joguei tudo na mão das pessoas, eu não determinei nada. Eu sempre falei, gente, que assunto vocês querem? Que vocês querem falar? E eu acho que isso, divinamente, com uma sincronicidade perfeita divina, ele encerra justamente tudo que a gente. Tudo que foi falado nesses 3 meses, de tantas técnicas, processos que a gente pode fazer, mas é olhar para o seu coração. A resposta tá tudo aí Tá lá dentro. dentro. Tá Tá dentro do tudo seu aqui, coração. tá tudo conectado com o nosso processo. Então, assim, eu queria. Sabrina perguntou: vai ficar salva? Todas as lives de todos esses 3 meses estão salvas Beijo, no Sassá. IGTV. E daqui a um tempo eu vou subir elas no YouTube também, tá? Então, assim, Legal. Ju, eu queria te agradecer, assim, Eu agradeço. infinitamente. Gratidão, Ká. Muita mesmo pela oportunidade de estar aqui. Gente, essa foi a primeira live que eu fiz na minha vida. A gente estava tentando fazer um tempo e aí a Ká já foi assim, tal dia, tal hora, sim, tá bom. Eu falei, meu Deus, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada por estar aqui com você, por abrir esse espaço. Você sabe o quão especial você é para mim, o quanto eu amo o seu abraço, a vontade que eu tô de passar aqui, te dar uma garrinha assim absurda. Muito lindo mesmo, muito lindo fechar esse ciclo com você, que maravilhoso. E que trabalho Especial lindo, Ká. demais. Parabéns. Especial Porque demais. com certeza você deu suporte aí para muita gente durante essa quarentena aí no Brasil. Amém. E uma outra coisa que eu queria falar, quem tá chegando agora. Ai, gente, Minha até mãe, pessoal aqui. mamãe. Quem tá chegando agora tem várias lives, todas essas lives com especialistas, tem vários especialistas de várias áreas, estão salvas no IGTV. E para semana que vem eu vou fazer uma outra especial, que aí não vai ser um convidado externo, mas vai ser sobre esses assuntos, que vai ser eu. E eu vou precisar de vocês aqui comigo para justamente falar sobre a terapia holística. Então, a terapia holística, como ela funciona, as técnicas, tratamentos, energia, enfim, a gente daí vai abordar o assunto sobre a terapia nesse sentido. Então, estejam comigo quinta-feira que vem, às 7h30 da noite, no Brasil, para a gente arrematar, na verdade, toda essa conversa que a gente passou por esses 3 meses, tá bom? Ju, Linda. eu te agradeço infinitamente. Te amo, amor. Muito obrigada mesmo. E, Feliz. gente, a live vai ficar salva. E Eba. é isso. Agradeço muito esse Lindo. fim de ciclo. Eu também, Você. que lindo. Um Muito beijo, lindo, meu Ká. amor. Beijo. Beijo para todo mundo. Boa noite. Beijo.